Saudações, pessoal. Dando continuidade àquele assunto que a gente falou na aula 12 ali da modularização de componentes, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui que eu criei para vocês visualizarem como que isso funciona na prática, essa questão das propriedades e passagem de eventos, e o quanto que isso pode ser complicado conforme a aplicação cresce, né? Então, se vocês lembrarem da aula passada, nós tínhamos duas formas de comunicação entre componentes. Nós poderíamos conversar de pai para filho usando as propriedades, né, que você passa uma propriedade e recebe ela do outro lado, né, no componente filho. E você poderia fazer a comunicação reversa, né, que é comunicar de filho para pai usando os eventos, né? Então, criar um evento personalizado e disparar ele no componente filho e receber ele no componente pai, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo que se torna um pouco complicado de gerenciar e vocês já vão visualizar por quê. Então vamos pensar da seguinte forma: nós temos como se fosse um player de música aqui, um componente que exibe aquela onda lá, que faz aquela visualização da música, né, das ondas sonoras, e aqui embaixo nós temos um botão, né, que é como se fosse um toggle, né, que você clica e ele alterna o estado dele. Então nós temos aqui basicamente dois componentes na página principal, né, que é o visualizador e os controles, né. Então aqui no visualizador eu coloquei só uma GIF mesmo para simbolizar. Então se a gente mudar o estado dele aqui, ele fica como se a música estivesse tocando, né. E como que ele faz isso, né? Ele tem uma variável de estado, que é o play, certo? E aqui é aquele operador ternário, né? Isso daqui vocês vão ver lá no conteúdo de renderização condicional do React, do JSX, se vocês procurarem, tá? Então é como se fosse um if else. Então basicamente, se a variável está true, ele retorna o primeiro componente, senão ele retorna o segundo, tá? Então o primeiro é só uma GIF. Isso aqui é tudo simulado pela GIF. Senão a gente tem o texto dizendo que a música não está tocando, tá? Então reparem que nós temos um componente que ele reage a essa variável aqui. Dependendo do estado do teu componente, ele faz alguma coisa ali na tela, certo? Os controles eles funcionam da mesma forma, né? Então nós temos a mesma variável, digamos assim, né? E ela representa o estado, né? Se está tocando ou não a música, né? Então se ela está tocando, eu desenho o ícone de pause, né? Que se ela está em reprodução, eu tenho a opção de pausar. Caso contrário, eu tenho a opção de reproduzir novamente, né? Então ele só faz o efeito reverso do outro. Mas é o mesmo componente, né? E tem um detalhezinho que aqui nesse componente dos controles, o evento dele faz a alternância de estados, né? Então se vocês observarem, tem um touchable opacity aqui, que quando o usuário pressiona, ele recebe um evento e ele troca o estado da variável play. E o que ele coloca no lugar? O oposto, né? Então se ela estava true, ela vira falsa; se ela estava falsa, ela vira true. Isso faz ele alternar, tá? Isso aqui é um toggle feito na mão aqui, digamos, né? Então imagine o seguinte agora: nós temos uma hierarquia, né? Nós temos o componente principal, né, que é a view central, e nós temos três componentes irmãos aqui, digamos, né, que é o título, que para nós não tem interesse nenhum, ele só está ali para exemplificar. Nós temos o visualizador e temos os controles, né? Então são dois componentes irmãos na hierarquia, digamos assim, eles estão no mesmo nível, né? E quando você precisa se comunicar, no nosso caso aqui, nós precisamos que o estado atribuído pelo botão seja transmitido para o visualizador, né? Para eles conversarem, para eles trabalharem juntos, né? Então imagine o seguinte: nós temos informação aqui no controller que precisa ser passado para o visualizador. E como que a gente faz isso? Isso nativamente no React, você poderia até guardar uma referência, né? Existe um hook lá que é o useRef. Você poderia guardar referências aos componentes que você já instanciou. Isso era utilizado lá com aqueles componentes do tipo classe, tá? Então com função a princípio não. Mas eu já adianto para vocês que não é uma boa ideia nós criarmos referências cruzadas aqui, por exemplo, esse cara ter uma referência para o irmão dele. Então isso acaba acoplando demais a tua aplicação e fica difícil de gerenciar, certo? Então existem algumas alternativas que eu vou mostrar na sequência. A primeira opção que a gente poderia utilizar aqui para fazer essa comunicação de um para o outro sem ferir muito os princípios da nossa aplicação e o encapsulamento aqui, seria fazer a seguinte alteração. Nós temos esse estado que está nos dois componentes, né? Então nós poderíamos fazer da seguinte forma: o controle
quando ele muda de estado, ele poderia avisar o componente pai, e o componente pai, por sua vez, passaria uma prop para o visualizador, né? Então, como que seria isso, assim, a grosso modo, né? A gente poderia trabalhar em otimizações aqui, é claro, né? Mas, de uma forma bem simplificada, nós poderíamos ter um evento aqui nos controles, né? Assim como eu passei na aula passada, seria, por exemplo, onSetPlaying, tá? Nós podemos criar esse evento, ele vai receber um novo estado, né? Só para a gente deixar claro que isso é o estado novo dele, né? E aqui, quando eu recebo esse evento, eu chamo setPlaying, atualizando ele com esse novo estado. Então, estou fazendo nada mais do que replicando o que o componente filho faz, eu fazendo no componente pai, né? Então, deixa eu só quebrar esse cara aqui para ficar mais legível o nosso código. Então aqui nós podemos fazer da seguinte forma, né? Toda vez que alguma mudança acontece no componente filho, eu posso avisar o componente pai através desse evento aqui, né? onSetPlaying. Como que eu faço isso? Através das propriedades, né? Eu recebi essa callback por props, né? Então, .onSetPlaying, aqui eu posso usar aquele operador else para garantir que não vai acontecer nenhum erro, né? Então, se não existir essa callback, né? Por exemplo, se o usuário o programador não colocou aqui, né, ele não executa, né, e se ele colocou, ele executa, né, quando a gente usa o operador else aqui, tá? Então aqui a gente simplesmente passaria o mesmo estado, né, o mesmo valor que a gente está atribuindo para o estado interno, a gente atribuiria para o evento externo, né, então aqui no componente pai, ele receberia esse novo estado também, então eu comuniquei de filho para pai, certo? E aqui no componente vizinho dele, né, no componente irmão, eu poderia passar de volta essa variável playing aqui, né, também como prop. Então, o estado do pai se transfere para o estado do filho, né? Então, aqui no filho, ao invés de eu utilizar um estado próprio, eu poderia usar props.display, tá? Então, isso faz essa transferência de dados, né? Reparem que ficou razoavelmente organizado, né? Porque eu tenho um evento aqui que cai lá no pai, o pai dele tem o próprio estado e replica para o filho, né? Então, assim eu consigo comunicar deste componente para esse componente. Mas reparem a mão de obra que dá nisso, né? A gente ter que construir evento, tratar as propriedades e fazer toda essa lambança de coisas aqui só para passar uma variável de um componente para outro, né? Isso porque a gente não pode ter comunicação direta, né? Não, até poderia fazer, mas viraria uma gambiarra, né? Então é melhor evitar. Então essa é uma das formas de se fazer. E na sequência eu vou mostrar uma alternativa que, aproveitando esse leque que vocês já viram, a aula de modularização, acho que vai ser um conteúdo interessante aí. Então, pessoal, como alternativa a essa estrutura de passagem de propriedades e eventos, eu vou mostrar para vocês um recurso que é muito comum no mundo do React, que é o Redux, tá? Então, isso aqui não é um recurso exclusivo do React, ele pode ser utilizado com outras tecnologias, mas eu adianto para vocês que ele é muito comum. Então, vocês vão ver muitos projetos, principalmente empresas, inclusive que as vagas de emprego, elas pedem ali React e Redux, tá? Então vocês têm que ficar atentos a isso. Eu não pretendo me aprofundar muito nisso, porque é um assunto que estenderia demais aqui, e vocês vão encontrar aí no próprio YouTube outros canais se aprofundando nisso e fazendo aulas muito melhores do que eu mesmo poderia fazer, né? Então, eu vou passar uma ideia para vocês saberem que existe mais ou menos o que ele faz, e aí vocês ficam à vontade se vocês querem se aprofundar nisso ou não, tá? Aqui para as nossas aulas a gente vai manter o React Native puro, né? Por questões de espaço e tempo que a gente tem durante o semestre, tá? Então, pessoal, o que é o Redux? Ele é como se fosse um container dos teus estados, ele é um gerenciador de estados, tá? Então ele serve para a tua aplicação inteira e ele tira essa necessidade de você ter o gerenciamento de estados interno em cada componente. É claro, você pode ter, nada te impede de fazer isso e mesclar as coisas, enfim.
só que ele te permite uma flexibilidade maior, principalmente em relação a componentes que compartilham dados, né? Então isso fica bem interessante, como eu vou mostrar aqui no exemplo. Tá? Então nós temos a biblioteca principal, que ela é puramente JavaScript, né? E nós temos a versão React Redux, que é a própria do React, né? Então vocês instalam as duas coisas lá no terminal, yarn add, instala o Redux e instala o React Redux, tá? Então eu já instalei aqui, né? Só vou inicializar meu projeto de novo, né? E agora a gente vai passar a alterar essa nossa aplicação. Eu vou deixar para vocês os dois modelos ali, depois vocês comparam o código-fonte se vocês quiserem, tá? Então o que a gente precisa fazer? Estando instalada a nossa biblioteca, que ele executou, né, não deu nenhum erro, então a gente vai começar a configurar esse estado persistente ali, esse estado da aplicação, persistente não, né? Persistente a gente vai ver na próxima aula. A gente vai configurar esse estado como se fosse um estado global, tá? Então a tua aplicação inteira vai poder enxergar as suas variáveis compartilhadas ali dentro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar criando um novo arquivo aqui, chamado store, tá? Então é esse cara aqui que vai inicializar a nossa aplicação, o gerenciamento de estados dela, tá? Então eu vou importar o create store lá do Redux, tá? E vou criar um estado inicial, certo? Vocês já vão entender o que é esse estado e como que ele funciona, né? Então eu vou chamar aqui de initial state, tá? Esse código que eu estou montando aqui, pessoal, ele é baseado na parte de hooks do React Redux, tá? Então, vocês vão ver lá que tem várias formas de você trabalhar com ele, né? A forma de hooks é a mais nova, né? Então aqui a gente cria um objeto, nada mais do que um objeto, né? Então ele é parecido com o estado que a gente criava lá com as classes lá dentro do construtor, né? Então aqui dentro eu vou colocar os dados que eu gostaria que fossem compartilhados, né? Então no nosso caso lá é a variável plain. Se vocês observarem, ela estava duplicada em dois componentes que precisavam um manipular e outro enxergar essa variável, né? Então, o estado nada mais é do que um objeto. Então, eu poderia estruturar os meus dados aqui se eu tivesse uma timeline e ela tivesse um tempo, por exemplo, né? Então, eu poderia colocar aqui timeline e dentro dela time igual a zero. Enfim, eu poderia estruturar os dados que a minha aplicação vai usar, né? A princípio, eu vou deixar assim mesmo, né? Eu vou deixar só o plain mesmo, né? Que é aquela variável boolean que a gente está utilizando. Vou criar uma nova função aqui que eu vou chamar de musicPlayer, que vai ser responsável por gerenciar esse estado, as mudanças de estado, por assim dizer, né? Então, o estado ele vai ser o estado inicial, tá? O primeiro parâmetro dessa função, e ela vai receber ações, tá? Essas ações elas são passadas por alguns componentes e elas são visualizadas por outros, tá? Ele tem uma nomenclatura própria que a gente vai ver na sequência, tá? Isso aqui, pessoal, normalmente é feito com um switch, tá? Então esse modelo aqui é o que eu tenho visto no pessoal que utiliza o Redux, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ter uma ação e dentro dessa ação nós vamos configurar ela aqui com dois parâmetros. Primeiro vai ser o tipo, que tipo de ação que eu quero, né? Se eu quero, no nosso caso aqui, dar play ou pause ou alguma coisa nesse sentido, né? Então vai ser o nome da ação, por assim dizer, né? E pode até chamar ela de nome, né? E um valor, né? Então o que eu vou fazer aqui? A action que eu vou receber, ela vai ser um objeto, né? Então eu vou chamar de name aqui, tá? Então action.name, um switch, e aqui sim nós vamos ter todas as ações disponíveis dentro desse gerenciamento de estado, né? Então eu vou chamar ele de play. E o que faz esse play? Eu não vou entrar em detalhes, tá, do Redux, que vocês podem pesquisar mais a fundo depois se vocês tiverem interesse. Nós temos na verdade um comportamento aqui que ele vai receber o estado atual, né? Então quem mexeu com as propriedades lá lembra que você pode passar todas as propriedades já existentes através dos 3 pontos e ele passa aquele objeto inteiro, né? Modifica ele depois. Então aqui nós vamos receber o estado que já existe e nós vamos fazer alguma mudança nesse estado. Então no nosso caso aqui, o plain, que é a nossa variável,
ela vai receber um novo valor. Qual que vai ser esse valor? O que tiver vindo lá da action. Então, eu repito todo o estado como ele já estava, modificando uma das variáveis. Tá? Então, se vocês tiverem mais interesse em pesquisar sobre isso, depois vocês procuram por reducers. Reducers, tá? Lá na documentação do Redux. E nós temos um estado default, né, que ele simplesmente vai retornar o próprio estado. Tá? Então isso aqui é um modelo, tá? Eu não inventei isso, eu só segui lá da documentação, certo? Então a gente cria algumas ações, aqui nós poderíamos ter o play, o pause, o next para passar de música, enfim, né? E vocês vão ver que manipular isso depois vai ser muito fácil. Você constrói essa ação uma vez, né, e utiliza ela em vários componentes. Tá? Então aqui nós vamos criar uma variável store usando aquele create store baseado no na nossa função ali recém estabelecida. Tá? E aqui um export default só para isso ficar visível de fora. Export default store. Tá? Então esse aqui é um store bem minimalista mesmo, tá, pessoal? Se vocês olharem na documentação, vocês vão ver exemplos mais elaborados e com mais explicações técnicas a respeito. Tá? A grosso modo, eu passo uma ação, essa ação tem um nome e aqui dentro eu faço alguma coisa com esse estado. Eu modifico alguma coisa dentro do estado. Então eu repito o que já tem e modifico alguma coisa. Tá? Então aqui poderia ser, inclusive os exemplos que eles usam lá com vetor, adicionar uma nova posição no vetor, enfim, aqui eu só estou modificando usando o value que vem. Mas eu poderia colocar aqui, se fosse play e pause, eu poderia colocar direto aqui, ó, play true e o pause false, né? Eu poderia forçar isso já, se eu quisesse, né? Mas aqui eu quero deixar um pouco mais simples, então eu só repito, né? Só faço um set, basicamente isso, né? Feito isso, pessoal, criado o nosso store, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos garantir que esse estado gerenciado pelo Redux seja transmitido na minha aplicação inteira, tá? Então na sequência eu vou mostrar como que a gente faz isso. Aqui no ponto de entrada da nossa aplicação, no app.js, o que a gente precisa fazer? A gente precisa declarar um componente que é próprio do React Redux, que é o provider, para garantir que aquele estado que está sendo gerenciado fora do React seja passado para todos os componentes que estão dentro da nossa aplicação. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou inicializar importando o provider lá do React Redux. Tá? E também já vou importar o nosso store que acabou de criar. Esse cara aqui ele está em source/store, tá? E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai modificar da seguinte forma. Esse aqui é o componente principal, é o componente de entrada na nossa aplicação, tá? Então eu só vou encapsular ele dentro do provider, tá? Para que isso? Para que o provider seja o primeiro componente de todos, né, executado no React. Ele vai garantir que esse estado seja repassado para todos os outros componentes, né? Então, esse é um conceito bem comum no React. Então aqui eu passo o nosso store e simplesmente encapsulo ele, ou seja, coloquei a nossa view original dentro. Tá? Então deixa eu até tirar esses espaços aqui só para vocês enxergarem o que eu fiz aqui. Então eu só encapsulei, eu coloquei o provider em volta do que a gente já tinha. Né? Então aqui ele transmite o nosso store para todos os outros componentes, certo? Como consequência disso, eu não preciso mais me preocupar com essa passagem de parâmetros de um para o outro e nem com o armazenamento dessa cópia que a gente tinha aqui do plugin, né? Então isso a gente não precisa mais, certo? Eu posso simplesmente tirar isso que a gente não vai utilizar, ou seja, essa passagem de atributos do controlador para o visualizador aqui, ela vai ser feita lá pelo store, e vocês vão ver que isso vai ficar bem interessante porque ele é transparente, tá?
aqui dando sequência, vamos aos controles ali, né, que são quem é o componente que dispara esses eventos, né, digamos assim. Então antes nós tínhamos um evento, nós tínhamos o estado interno que era criado aqui, gerenciado e tal. Então o que eu vou fazer? Esse estado aqui, ele já está sendo feito, já está sendo gerenciado aqui no nosso store principal. Então eu não preciso mais dele, né? Eu posso simplesmente remover esse cara. O onPress dele aqui, eu vou deixar vazio por enquanto e depois a gente modifica, porque eu não preciso mais gerenciar o meu próprio estado e nem repassar isso para o componente Py, né? Então isso vai ser feito através do Redux. Tá? Então o que a gente precisa? Tem dois conceitos bem importantes que é o dispatcher. Então a gente importa, aliás, use dispatch, né, não é dispatcher, e o selector. Tá? Então um deles é utilizado para atualizar o nosso estado e o outro para monitorar o nosso estado, digamos assim. Né? Então importo esses dois caras aqui, use dispatch e use selector, certo? Então, o selector ele é responsável por visualizar as coisas lá do estado, aqui do store. Né? Então, ele consegue enxergar aquelas variáveis lá de cima, né? Aquele objeto que a gente está tratando como o estado da aplicação. Né? Então, o user selector enxerga as variáveis e o user dispatch dispara uma ação para modificar essas variáveis, para modificar esse estado, né? Não necessariamente variáveis. Né? Então, vamos tratar isso como um estado mesmo. Então eu vou começar criando aqui um const dispatch, tá? Que vai ser o nosso meio de comunicação. Tá? Dispatch. Tá? Então esse cara aqui é o use dispatch. Então eu só instancio essa função ali para a gente ter uma cópia dela. Na sequência, eu instancio o meu selector, tá? Só que o selector ele tem uma particularidade que ele me permite pegar só um pedaço do estado. Então o selector ele me dá acesso a isso aqui, a esse objeto, tá? Ao estado da aplicação, né? Que na verdade está guardado dentro do store. Aqui é só o inicial. Né? Então como que eu faço isso, pessoal? Vamos dizer que eu estou atrás da variável plain. É esse cara que eu quero monitorar aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um selector aqui, use selector, que vai ser da seguinte forma. Eu tenho o estado inteiro, tá? E dele eu quero pegar um pedaço, eu quero pegar a variável plain. Tá? Então, ou seja, eu criei uma seleção para pegar um pedaço daquele objeto lá. Então, se eu tivesse um objeto grandão aqui, né, com um monte de configurações, né, e tal, eu poderia simplesmente ir lá e pegar o que me interessa, tá? Então já me dá direto a variável, não preciso ficar acessando isso, tratando isso dentro do JSX, certo? Então aqui, reparem como ficou simples, nós temos um objeto responsável por disparar uma nova ação e nós temos já a variável que é modificada por essa ação, né? Então essa variável é a própria plain aqui, que antes nós estávamos tratando como um estado interno, agora ela é o estado externo, que está sendo disponibilizado através do selector. Certo? Aqui no nosso onPress nós podemos fazer a mudança de estado, né? Porque esse componente ele anteriormente ele tinha uma mudança de estado, né? Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar esse cara daqui, porque ele é mais simples, ele não precisa nem de um bloco de comando, né? Então eu uso o dispatch, toda vez que eu clicar nesse botão eu não vou mais modificar o meu estado interno como eu estava fazendo anteriormente. Eu vou fazer o quê? Eu vou disparar uma ação para o store modificar o estado. Tá? Que ação que é essa? A ação é uma dessas aqui. Então, no nosso caso, a gente só tem a play. Né? Então, name, opa, aqui é o objeto. Name, dois pontos, play. E que valor que eu quero passar? Aqui eu poderia passar true ou false, né? Ou ainda, da forma como a gente estava tratando, eu posso passar o inverso, né? Que aí esse botão ele vai fazer o toggle, né? True, false. Tranquilo, pessoal? Então, eu estou observando a variável plain, que está lá no estado externo, controlada pelo Redux,
e eu estou usando o dispatch para modificar. Então, toda vez que eu clico no onPress, ele dispara uma nova ação, cujo nome é play, por isso ela cai aqui no nosso case play, e passa um novo valor. O novo valor é simplesmente o valor atual, só que negado, né? Então, true, false, true, false. E para finalizar, nós precisamos alterar o componente que visualiza aqui, né, o que recebe essa variável, simplesmente para ele acompanhar essas mudanças, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o selector daqui e vou jogar aqui dentro, né? Então, antes nós tínhamos o gerenciamento de estados feito ali interno, né? E agora a gente vai utilizar o selector. Então, o import vai junto. O dispatch a gente não precisa, porque esse componente ele só está visualizando as coisas, ele não está modificando, né? E aqui anteriormente estávamos trabalhando com props, então agora é a própria variável, né? Ela recebe o plain direto aqui. Tá? Eu acredito que seja isso. Deixa eu salvar aqui. Então, vamos fazer o teste. Executa, pausa, executa, pausa. Então reparem que a comunicação entre componentes é transparente, né? Isso eu acho muito interessante nesse modelo de dados aí, que você tem o armazenamento externo, tá? Então só lembrem disso, que esse aqui foi uma introdução bem breve mesmo, depois vocês podem pesquisar aí um pouco mais e se aprofundar, porque esse é um conceito bem interessante, principalmente se você está fazendo aplicações maiores, né, e tal. Acaba ficando muito custoso gerenciar esses estados internos e fazer tudo se comunicar dentro do teu aplicativo. Tá? Então lembrar lá que o dispatch envia uma ação e dessa ação você pode passar um valor, você pode passar mais dados aqui dentro, né? Enfim, que vão ser tratados lá no store. Né? Então cada vez que chega uma ação, aí você decide o que fazer. Normalmente é repassar o estado anterior, né? Fazer uma cópia dele com alguma coisa modificada. Tá, pessoal? Então esse foi um exemplo aí, mais para vocês saberem que existe esse tipo de coisa, né, do que para efetivamente dar uma aula sobre Redux, né, não era esse o objetivo, né? Então só mostrar os exemplos aqui e que vocês aproveitem isso quando estiverem construindo aplicações maiores. Tá joia, pessoal? Valeu!